texto para meditação essa noite encontra-se no livro de 1 Samuel, capítulo 3. Eu peço aos irmãos que se coloquem em pé. Nós vamos ler sentados, mas vamos orar em pé, até para dar uma esticada nas pernas aí, depois desse tempo todos sentados. Vamos orar antes da leitura da palavra. Pai, nós te agradecemos por esses momentos preciosos na tua presença, podendo adorar-te, Espírito em verdade. Agora, quando nós iremos nos deparar com as verdades da tua Santa Escritura, que o Espírito Santo, ó Deus, possa nos iluminar dos corações e das nossas mentes, e que possamos, ó Deus, tirar o melhor proveito da tua santa palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Podem sentar-se novamente, irmãos. Livro de 1 Samuel, capítulo 3, verso 1 ao 14. Eu não ia pedir para os irmãos ficarem em pé ao longo de toda essa leitura, mas com toda reverência vamos atentar para a palavra do Senhor, que nos diz assim: O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara. As visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer-se, claro que por conta da idade, a ponto de não poder ver, e tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. Este respondeu: Eis-me aqui. Percebam, irmãos, que no 5º, ao ser chamado, mesmo depois de deitado, verso 5, correu a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: Não te chamei, torna a deitar-te. Ele se foi e se deitou. A Samuel, este se levantou, foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. E ele lhe disse, mas ele disse: Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, mesmo morando no templo, crescendo no templo, sua mãe tendo sagrado ao Senhor, ele ainda não conhecia o Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Verso 8. O Senhor, pois, tornou a chamar a Samuel 3ª vez, e este se levantou e foi a Eli e disse: Eis-me aqui, pois tu me chamaste. Então entendeu Eli que era o jovem. Por isso Eli disse a Samuel: Vai deitar-te. Se alguém te chamar, dirás: Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Então veio o Senhor e ali esteve, e chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. Te respondeu: Fala, porque o teu servo ouve. Disse o Senhor a Samuel: Eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que a ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Peço que os irmãos atentem para essa expressão: lhe tinirão os dois ouvidos. Verso 12. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa. Começarei e o cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele os não repreendeu. Portanto, jurei à casa de Eli que nunca lhe será expiada a iniquidade, nem com sacrifício, nem com a oferta de manjares. Eu vou trocar o microfone, irmãos, porque esse microfone está falhando. Não ter problemas aqui ao longo da exposição. Pelo menos com o microfone. Texto absolutamente rico da palavra do Senhor, e eu pedi para os irmãos atentarem para a expressão no final do verso 11: lhe tinirão ambos os ouvidos. Você tem gastura ou se irrita com barulhos altos? Tem gente que não tem problema com isso. Eu tenho. Mesmo sendo jovem,
Os jovens geralmente têm uma tolerância maior a barulhos. Eu não consigo entender como que alguns jovens andam naqueles carros cujo sistema de som é muito mais caro que o carro, e aquele som estrondoso, ali não tem mais ouvido. Certamente você já ficou sujeito a som alto e depois que saiu daquela condição, você ficou com os ouvidos com aquele zumbido. É isso que o Senhor está falando aqui. Há certos sons estrondosos que são medonhos, por exemplo, o trovão. Estamos aí chegando na época das fortes tempestades e violentas tempestades com trovões fortíssimos, altíssimos. A polícia costuma usar bombas de efeito moral para dispersar uma multidão que está revoltada ou está tumultuando, perturbando a paz. E a bomba de efeito moral nada mais é do que um estrondo, uma explosão. Quem está próximo vem aquele barulho e ficam com seus ouvidos tinindo. As pessoas que são submetidas ficam ali um bom tempo com um zumbido no ouvido. O som mais alto relatado na história da humanidade foi em 1883, quando o vulcão Krakatoa entrou em erupção na Indonésia. 1883. O som emitido por aquela erupção poderia ser ouvido a cerca de 5.000 quilômetros de distância, num raio de 5.000 quilômetros. Quem estava na Austrália ouviu a explosão. Pessoas no raio de 65 quilômetros daquela explosão tiveram seus tímpanos rompidos. Eles não ficaram apenas com um zumbido, eles perderam a capacidade de ouvir em decorrência daquela explosão. Certamente, quem ouviu aquele som ficou aterrorizado. O texto que lemos nos relata como Deus chamou a Samuel para ser o seu profeta. A palavra de Deus naqueles dias era muitíssimo rara no meio do seu povo. Ela não acontecia com regularidade, como ocorre pelo menos na nossa igreja, aos domingos e às quartas-feiras. Aos domingos e às quartas-feiras nós temos certeza que a palavra do Senhor vai ser ouvida, vai ser lida. Ainda que o pregador da ocasião não seja fiel ao texto, mas só o fato do texto ser lido, Deus já falou conosco. Mas a palavra do Senhor naqueles dias era muito rara. Enquanto Deus chama o seu profeta, fica claro que ele faria algo em Israel que deixaria o povo com zumbido no ouvido. E nessa noite, eu quero destacar aqui algumas verdades nesse texto importantes sobre esse chamamento de Samuel. A primeira verdade é que Deus graciosamente se torna conhecido por meio de sua palavra. Deus graciosamente se torna conhecido por meio de sua palavra. Verso 1 e o verso 7. Verso 1 diz que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli naqueles dias. A palavra do Senhor era muito rara, as visões não eram frequentes. Verso 7. Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor e ainda não lhe tinha sido manifestada a palavra do Senhor. Ou seja, a palavra do Senhor sendo manifesta, Samuel conheceria ao Senhor. Samuel viveu no tempo dos juízes. O livro de Juízes termina com uma frase que é atualíssima. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada um tem a sua verdade. E a verdade do outro deve ser respeitada. Portanto, não existe uma verdade absoluta. Eu penso que esse livro, essa palavra é muito atual. O livro de Samuel inicia falando sobre Ana, sua mãe, e a incapacidade dela em gerar filhos. O Senhor a abençoa, Ana engravida e dá à luz ao seu primogênito, o qual chamou de Samuel. Ana dedicou seu primogênito ao Senhor e, após tê-lo desmamado, levou-o ao templo para servir no templo. Samuel foi como que meio que adotado por Eli.
Observe que por 2 vezes Eli se dirige a Samuel como filho. Meu filho. Era um relacionamento paternal. Os irmãos observaram o contexto, a primeira palavra que Samuel recebe do Senhor, né? Que dificuldade. Ele ficou numa dificuldade muito grande. Porque era a pessoa que ele tinha relacionamento paternal. E a palavra que o Senhor direcionou a Samuel para que ele passasse a Eli era uma palavra de juízo para a casa de Eli. No capítulo 2 nos deparamos com o belíssimo cântico de Ana. Mas ao mesmo tempo a maldição que recai sobre a casa de Eli. Um aspecto apresentado por todo o livro que precisamos dar destaque é o seguinte: Deus levanta aquele que escolheu e rebaixa aquele que rejeitou. Isso daí circunda por todo o livro, é o tema por todo o livro de Samuel. O sacerdote Eli e seus filhos rebaixados, e o pequeno Samuel, ainda criança, crescendo diante de Deus. O texto que lemos nos mostra o momento em que Deus chamou a Samuel para ser o seu enviado. O profeta nada mais é do que um enviado da parte de Deus, portando uma mensagem da parte de Deus. A palavra do Senhor era raríssima. Além de Eli, que estava ficando cego, o texto não fala isso sem uma intencionalidade. Além de Eli, que estava ficando cego, o povo de Deus também estava andando em trevas, em cegueira espiritual. Deus estava em silêncio. Embora as tábuas da lei estivessem no templo, o texto faz questão de dizer no templo onde estava a arca. O que era mais importante não era a arca, mas o que estava dentro da arca, os 10 mandamentos, isto é, a palavra do Senhor. Embora a palavra do Senhor estivesse no templo, não havia quem ensinasse essa palavra de Deus com fidelidade ao povo. E o capítulo 3 fala desse problema que assolava Israel. Porque a palavra do Senhor era rara, era eventual. Era o juízo de Deus pesando sobre o seu povo. Porque a sua palavra é um presente dele para o povo da aliança. Amós recebe este esclarecimento da parte de Deus em Amós, capítulo 8, versos 11 e 12. Deus estava julgando ao Israel ao retirar deles aquilo que eles mais necessitavam, que era a sua palavra. A ausência da palavra do Senhor é uma das maiores punições que o seu povo pode receber. Estavam definhando de fome e de sede, mas não de comida ou de bebida, mas fome e sede da palavra de Deus. Quando a palavra de Deus é rara, meus irmãos, nós padecemos de fome. Somos privilegiados por ter à nossa disposição as escrituras sagradas, somos privilegiados por termos as mensagens dominicais, todos os momentos que nos reunimos e abrimos a palavra do Senhor e meditamos nela. Naquele tempo, somente Samuel poderia ouvir a voz de Deus. Mais ninguém. Só Samuel. Nem mesmo Eli, o sacerdote, gozava desta dádiva. Se você fosse israelita e desejasse ouvir a voz de Deus, você tinha que ir até Siló para ouvir a Samuel. Hoje, temos tudo revelado e à nossa disposição. Temos em mãos algo muito maior do que Samuel tinha. Temos os ditos e os feitos do Filho de Deus, de Cristo Jesus. Temos o livro dos Salmos, Provérbios, o ensinamento dos apóstolos, a revelação de João, os evangelhos, os profetas, o decálogo e daí por diante. Será que temos trocado momentos diante da palavra pelas amenidades e prazeres temporais? Quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Esteja atento às leituras bíblicas, nos ajuntamentos, não deixe sua mente dispersar daquilo que está sendo lido aqui. Há pessoas ensurdecidas para as realidades da eternidade. Pessoas que escutam, mas não dão a mínima para aquilo que está sendo dito, não dão a devida importância. Pessoas que têm à sua disposição
uma mesa farta, mas não comem porque não têm apetite, não têm fome. Enquanto os olhos de Eli escureceram, a lâmpada de Deus iria brilhar por meio de Samuel. Observe algo importante: Samuel desde pequeno morava no templo, mas não conhecia ainda o Senhor. Por que não conhecia a sua palavra? Há pessoas que sabem quem você é, mas não lhe conhecem. Nós estamos numa igreja com 520 membros comungantes, 110 ou 120 não comungantes, e eu tenho absoluta certeza que os membros mais antigos dessa igreja conhecem quase todo mundo da igreja de vista, mas não sabem quem de fato são os irmãos que estão congregando aqui. Não sabem, muitas vezes, sequer onde esses irmãos moram. Se moram em Águas Claras, se moram em Taguatinga Norte, se moram no Vicente Pires, não sabem. Mas se vê na rua vai dizer, eu conheço da segunda igreja. Mas não sabem quem de fato são essas pessoas. Era assim com Samuel. Ele estava no templo, ele ouviu falar do Senhor, mas ele não sabia quem de fato era esse Deus. Quem sabe nós não estejamos nessa condição. Talvez até sempre viveu na igreja, rodeado de pessoas crentes, talvez servido em alguma sociedade interna ou departamento, mas jamais conheceu o Senhor. Isso é possível. Na Inglaterra do século XIX, a função pastoral se tornou quase que como um ofício público, um cargo público, depois do período puritano. E havia igrejas que pediam ao Estado que mandassem para suas igrejas pastores crentes. Eles queriam pastores crentes, porque eram homens que estudavam teologia, eram homens que prestavam o concurso, eram aprovados em tudo aquilo que lhes era requerido, mas não eram crentes. Então é possível andar de mãos dadas com o sagrado e não conhecer a esse Deus. Deus nos convida a conhecê-lo e ele se revela através da sua palavra. É lendo a Bíblia, é tendo fome e sede da palavra, então nós iremos conhecer verdadeiramente quem é esse Deus. Uma outra lição que nós extraímos é que pela palavra de Deus, pela palavra, Deus nos chama pelo nome. Deus nos chama pelo nome. Versos 4, 8 e 9. Observe que Samuel foi se deitar para dormir. De repente ele ouviu uma voz que o chamara pelo nome. Ele pensou que foi Eli. E ele teve aquela disposição de servir. A primeira vez que ouviu o seu nome ser chamado, ele se levanta rapidamente da cama e vai correndo até Eli para servi-lo. Eli já era de idade, já não enxergava bem, então Samuel pensou que Eli estava precisando de algo. Mesmo deitado, ele não fingiu que estava dormindo. Ele ouviu aquela voz e ele teve prontidão para servir. Ele teve discernimento, que era a voz do Senhor, no verso 9. Samuel certamente ficou feliz e ao mesmo tempo temeroso, porque era Yahvé quem o estava chamando. Era o Deus Todo-Poderoso quem o estava chamando. Steven Lawson, que é um pastor batista norte-americano dos nossos dias, ele afirmou o seguinte: Deus chamou a Samuel pelo nome. Foi um chamado dirigido a Samuel e a ninguém mais. Ele chamou a Samuel. O Senhor Jesus chama as suas ovelhas pelo nome. Ele chamou Mateus, ele chamou Zaqueu, ele chamou a Pedro, ele chamou André, ele foi chamando pelo nome. Fulano, segue-me. O Senhor buscou a Samuel. Não foi Samuel quem buscou ao Senhor. Deus tomou a iniciativa de chamar o pecador para si. O Senhor o chama através da sua palavra. E o chamado de Deus é eficaz.
Certamente quando Deus chamou a muitos de nós aqui, nós não ouvimos a voz do Cid Moreira. Ou a minha voz meio assim, fina. Certamente você não ouviu a minha voz. Certamente você não ouviu algo, como nós dizemos, audível, uma voz no canto do seu ouvido te chamando pelo nome. Mas sabíamos que era o Senhor quem estava falando conosco, diretamente conosco. Jesus diz que chama as suas ovelhas pelo nome e elas os escuta, ou o escuta. O chamado de Deus é irresistível, o chamado de Samuel é importante, mas mais relevante ainda é o papel que a vida de Samuel tem em toda a história da redenção. A ênfase do texto não está necessariamente no chamado, mas na manifestação da misericórdia de Deus que condescende com pecadores que nem ao menos o conhece, a ponto de chamá-los pelo nome. A ênfase é essa, a manifestação da misericórdia de Deus. Isso é o que nós chamamos de graça. Deus é tão gracioso ao nos chamar pelo nome, que às vezes Ele faz isso mais de uma vez. Foi o que Ele fez com Samuel. Mais de uma vez. A sua palavra é tão poderosa, que faz muitos moribundos pecadores, que já estão não com os pés no inferno, mas o corpo inteiro no inferno, se erguerem e terem saúde espiritual. É Deus quem faz isso. Mas uma terceira e última lição que depreendemos é que diante da palavra do Senhor temos que responder com fé. Diante daquilo que Deus coloca perante nós, temos que responder com fé. Versos 11 e 12. O Senhor chega diante de Samuel e diz: jogarei uma granada de efeito moral sobre a casa de Israel. É isso que eu vou fazer. Eu vou jogar uma granada, ela vai explodir e as pessoas vão sair com zumbido no ouvido. Deus iria fazer barulho e quem estivesse perto seria afetado. A primeira profecia que Samuel recebe é contra Eli. E certamente Samuel ficou receoso de contá-la. É muito provável que Samuel tinha muita consideração por Eli, o sacerdote. Ele o reputava como um pai, como um guru para muitos, um mestre. O vínculo entre os dois era forte. E Samuel foi levado ao templo por volta dos 3 anos de idade, já desmamado. E como eu disse anteriormente, por 2 vezes neste capítulo, Eli se dirige a Samuel como meu filho. Era um relacionamento paternal entre os dois. E as palavras do Senhor eram duras contra a casa de Eli e ao próprio Eli. Mas a despeito dessa vinculação emocional, Samuel é fiel ao Senhor. Ele responde com fé à sua palavra. Todos que se levantam para falar em nome do Senhor, muitas vezes são tomados de temor, mas jamais devem ocultar a verdade. Jamais. Ele pede que Samuel lhe conte tudo que o Senhor disse a ele, e Samuel assim o faz. Samuel respondeu com fé à palavra do Senhor. Ele não procurou ali amenizar, aliviar a barra de Eli ao falar o que ouviu da parte do Senhor. Ele relatou tudo e não cobriu absolutamente nada. E conforme um comentarista bíblico e pastor presbiteriano, reverendo Matthew Henry, a chamada de Samuel destaca a carga, pressão, grito e dor da palavra de Deus. O verdadeiro profeta deve falar a palavra de Iavé, ainda que tema falar sobre o julgamento. Ele fala disso porque é a verdade que está em jogo e teme ao falar porque é movido de compaixão. A verdade deve ser dita, doa quem doer. Verdade concernente à nossa eternidade. Verdade concernente a uma vida com Deus. E como cristãos no século 21, quando nós falamos profeta, pensa-se talvez no pastor, pensa-se talvez no presbítero, naqueles que ensinam, mas eu estou falando dos crentes de maneira geral.
Precisamos de uma palavra temperada com sal. Não podemos amenizar ou ser demasiadamente duros. É difícil achar o ponto. Nós não podemos esbagaçar a cana que já está quebrada e nem apagar a torcida que fumega. É aí que está o equilíbrio. A verdade deve ser dita, mas deve haver esse tempero da misericórdia. E percebam, irmãos, que Eli responde de forma submissa à palavra do Senhor, porque não era a palavra de Samuel, era a palavra do Senhor. Quero chamar a atenção para o fato de que Eli acabou de ouvir uma palavra de maldição sobre a sua casa. E qual é a nossa reação diante da palavra do Senhor quando ela vem dura? De um duro discurso, difícil de ser digerido. Somos submissos às Escrituras? Como que os mais velhos, Samuel ainda era uma criança, como que os mais velhos reagem à exortação da palavra do Senhor na instrumentalidade de pessoas mais jovens? Será que eles respondem com fé? Será que eles dizem como Eli, é a palavra do Senhor, não é a palavra do Samuel, mas é a palavra do Senhor? Ou respondem com ira e se valem de seus cabelos brancos para exporem os seus argumentos de defesa? Quando a liderança, seja pastores, presbíteros e diáconos, forem fiéis à palavra do Senhor, nós temos de nos submeter, porque não é palavra do pastor, do conselho ou da junta. É palavra do Senhor. Samuel ouviu a voz do Senhor, entregou o recado dele a Eli, e o povo passou finalmente a ouvir a palavra de Deus novamente. Versos 19 e 20. A palavra do Senhor voltou a ser propalada em Israel. Eu quero concluir. Por meio de sua palavra, Deus se torna conhecido e chama os seus escolhidos. É tão somente por meio da sua palavra. E diante dessa palavra, os eleitos, os filhos de Deus, devem responder com fé, obediência. Nós precisamos ser fiéis ao Senhor e à sua palavra, tremer diante dela. O verdadeiro estrondo e vulcão de Deus entrou em erupção há aproximadamente 2000 anos atrás, quando Israel novamente passou por um período longo denominado silêncio profético. 400 anos de Malaquias a Mateus, ou de Malaquias a João Batista. 400 anos de silêncio profético. 400 anos em que a palavra do Senhor não era muito rara, não. Ela não acontecia. E de repente veio um estrondo. Então Deus voltou a falar de forma mais completa, de forma mais clara, de forma mais contundente, porque falou através do seu Filho unigênito. Hebreus capítulo 1, verso 3. Ora, tendo Deus outrora falado de tantas maneiras, de tantas formas, por meio dos seus santos profetas, hoje Ele nos fala por meio do seu Filho. A palavra se tornou carne, habitou entre nós cheio de graça e de verdade. Cristo não apenas conhecia essa palavra, Ele é a própria palavra encarnada. Não apenas conhecia o Senhor, Ele é o próprio Deus. Ele disse, eu sou, diversas vezes. O grande estrondo ocorreu no Gólgota, no dia de sua crucificação. O Verbo encarnado foi sepultado e a luz do mundo foi apagada. Um grande estrondo. Mas não parou por aí. O texto bíblico, a revelação bíblica nos mostra que, como uma montanha russa de emoções, no terceiro dia, na manhã mais gloriosa de todos os tempos, naquele domingo de madrugada, Ele ressurgiu dos mortos. E após 40 dias ascendeu aos céus, está à destra de Deus o Pai. E o estrondo das boas novas ainda fazem tinir os ouvidos de muitas pessoas. E o apóstolo Paulo,
absolutamente inspirado pelo Espírito Santo, nos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. A fé é gerada pela boa nova, pelo Evangelho de Cristo. E é isso que nos congrega aqui essa noite. Sejam brancos, negros, homens, mulheres, adultos, crianças, idosos, não importa a nossa condição social, não importa o tipo de vida que levamos atrás. O que importa é o Evangelho, que continua tinindo nos nossos ouvidos. Esse é o estrondo de Deus. E a ceia do Senhor nos comunica isso, que esse Evangelho continua reverberando. Haverá um tempo em que a palavra do Senhor vai sair da terra, mas saiba que quando isso acontecer, será o fim. Acabou. Enquanto a palavra do Senhor estiver sendo propalada, há chance de ter essa vida com Deus. Que o Senhor possa, nessa noite, aplicar essa palavra aos nossos corações. Que saiamos daqui com os nossos ouvidos tinindo, não por causa do som, mas por causa da palavra do Senhor.